Da Páscoa à Santa Ceia. Veja o que Jesus instruiu na noite do jantar de celebração da Páscoa. Fique conosco para mais uma meditação com o pastor Joab Andrade. No livro de Êxodo, a celebração da Páscoa foi instituída por Deus para o povo de Israel. Uma ceia para ser celebrada na véspera da saída da escravidão do Egito. Naquela noite se cumpria a promessa. Eles tinham que imolar um cordeiro sem mácula, pincelar os portais das suas casas com o sangue daquele cordeiro e comer aquela refeição com ervas amargas, acompanhadas com pães asmos, que quer dizer sem fermento. Eles comeram aquela refeição em pé, como foi ordenado a fazer, simbolizando então a sua saída do Egito às pressas. Esta ceia pascal daria início a uma tradição que continuaria sendo feita por gerações futuras. E esta ceia serviria como uma lembrança à posteridade daquilo que Deus fez, do livramento que Ele deu ao seu povo. A ceia celebrada pelos judeus consiste de 4 taças de vinhos. O primeiro é o cálice da santificação. Ele é elevado e abençoado. O líder lava então as suas mãos e Jesus foi muito mais além do que isso, ele lavou os pés dos seus discípulos. Acompanhando o primeiro cálice, usa-se a salsa, também como o alface romano e também o rabanete, que constitui-se então das ervas amargas que são mergulhadas na água com sal, que simboliza as lágrimas do povo de Deus, do sofrimento que passaram na terra do Egito. Os charoces também é outro elemento desta ceia, que é uma mistura de purê de maçã com vinho vermelho e também castanhas, simbolizando então o cimento e os tijolos fabricados pelos judeus quando eram escravos no Egito. Parte também desta ceia é o ovo cozido e grelhado, simbolizando então o templo de Israel que foi destruído pelos romanos e foi queimado. E este é um símbolo já usado mais tarde, foi incorporado a esta ceia da Páscoa. Por último, mas o principal, é o cordeiro que foi imolado e o seu sangue foi usado para propiciação dos primogênitos que foram salvos pelo sangue deste cordeiro que foi imolado. Então, nesta ceia, há todo este elemento de lembrar o que foi feito ao povo, o livramento que Deus ao seu povo quando eles então saíram do Egito. E esta era a ceia que eles celebravam na época de Jesus. E Jesus ali com seus discípulos, quando ele mandou os seus discípulos prepararem a ceia, eram esses elementos que estavam presentes naquele momento. Um outro elemento importante nesta ceia era o pão asmo. E este pão era separado, uma parte, para ser usado no final da ceia. Ele era chamado de afikomen, o que quer dizer aquilo que vem no final. Vem em seguida o segundo cálice, chamado o cálice das pragas, que sobrevieram sobre os egípcios por causa da dureza do coração de Faraó, que se recusava a ouvir o comando de Deus para deixar o seu povo ir. Por consequência, Deus enviou 10 pragas: sangue, rãs, piolhos,
moscas, doenças do gado, tumores, saraiva, gafanhotos, trevas e, por final, a morte de todos os primogênitos. Todas essas pragas eram uma afronta divinal aos deuses do Egito. Depois do segundo cálice, é lida a primeira parte do Halel, que é os Salmos 113 e 114. A tradição judaica, então, é aí que eles jantam. O terceiro cálice é o cálice da redenção. Este é o cálice também chamado entre os judeus de o cálice de Elias, como se lê em Malaquias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. No Evangelho também encontramos o seguinte: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Após isto, a segunda parte do Halel é cantado e o quarto cálice é tomado. Jesus, após ter comido, ele pegou então aquele pão chamado o afikomen, que é a parte do pão reservado para o final da ceia. Tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo, que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, ele, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Depois de beberem o terceiro cálice, a segunda parte do Halel, que é a adoração, que consiste dos Salmos 115 e 118. Depois de cantarem os hinos, tomaram o quarto cálice. O quarto cálice se chama Cálice do Louvor. E assim termina a Seder judaica. Jesus e os seus discípulos terminaram o que chamamos da Santa Ceia do Senhor. Como encontramos em Mateus, diz que eles, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O hino provavelmente era o Halel. O quarto cálice não foi bebido. Jesus disse: eu digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até o dia em que hei de beber convosco no reino do meu Pai Celestial. O último cálice será tomado no reino celestial, quando Jesus voltar para celebrarmos as bodas do Cordeiro. Então, baseado em Êxodo 6, a tradição judaica incorporou estes quatro cálices: o cálice da santificação, o cálice das pragas, o cálice da redenção e o cálice da adoração, do louvor, também chamado de cálice da aceitação. Em Jesus, todas essas promessas foram cumpridas. O Senhor veio para nos resgatar do pecado, nos dar uma vida nova, uma vida eterna. E por Ele ter morrido na cruz, derramando o seu sangue precioso, que temos aqui simbolizado neste elemento do vinho. E Ele deu o seu corpo, que foi partido por nós. Este pão que foi separado para ser usado no final daquela ceia, daquela noite em que Jesus foi traído. Ele foi o pão que foi partido por nós, para que, através de sua vida, nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu oro ao Senhor para que, nesses elementos, você encontre a graça que foi feita por Deus para que nós tivéssemos este meio de graça, participando da ceia do Senhor. Cremos piamente que o uso desses elementos temos a presença espiritual de Cristo. Nos elementos que tomamos, eles deixam do uso comum para serem consagrados
e nos fornecer este meio de graça. Ao participarmos destes elementos, temos que examinarmos a nós mesmos, como é a orientação do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Este momento é muito mais do que uma celebração. É um alimento espiritual que, ao tomarmos, nos vivifica a alma. Ele também traz condenação para aqueles que tomam sem discernimento. Portanto, examine e deixe o Espírito de Deus te guiar. Participe da ceia do Senhor. Desfrute das bênçãos que advêm desta ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Santo Cordeiro Pascal. Eu gostaria de encorajá-lo a você procurar uma igreja mais próxima da sua casa, que prega a palavra de Deus fielmente. Participe do corpo de Cristo, comungando com os irmãos daquela comunidade. E que o Santo Espírito de Deus te ajude nesta procura. Amém. Você participa da ceia do Senhor? Se esta meditação falou ao teu coração e você tem alguma pergunta, deixe-nos uma pequena mensagem no final, no comentário, like, subscreva e compartilhe com seus amigos. E que a graça e a paz de Cristo esteja contigo a cada dia do teu viver. Amém.